Olá, oitavo ano, mais uma vez aqui com vocês, professora Tina Brandão. Hoje falando sobre um assunto bem interessante, caderno e caneta em mãos. Vamos lá começar nossa aula de hoje, Língua Portuguesa, Ensino Fundamental 2. Assunto de hoje, colocação pronominal. Exatamente, como usar o pronome dentro da frase, quais são as regras, o que pode, o que não pode. Lembrando primeiro, vamos relembrar o que são pronomes. Pronomes pessoais. Eu tenho caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Os pronomes oblíquos átonos, me, te, seu, alhe, nos, vos, seus, as, lhes. E os oblíquos tônicos, mim, comigo, ti, contigo, se, consigo, nós, conosco, vós, convosco e se, consigo. O nosso assunto de hoje está ligado diretamente à colocação dos pronomes oblíquos átonos dentro das orações. Como todos os outros monossílabos átonos, apoiam-se na tonicidade de algumas palavras próximas. Assim sendo, esses pronomes podem ocupar 3 posições na oração: antes, no meio e depois do verbo. Antes, no meio e depois do verbo. A. Ocorre a próclise quando o pronome é colocado antes do verbo. Ocorre a mesóclise quando ele é colocado no meio do verbo. E ocorre a ênclise quando ele é colocado depois do verbo. Vamos ver exemplos? Imagine uma mesa onde eu tenho o pai, a mãe e os filhos para comer. O pai imagine uma família tradicional. Então, onde primeiro a ser servido é o pai, segundo a ser servido é a mãe e depois serve-se os filhos. Então, vamos dizer que a próclise é o pai, ele vem primeiro. Depois vem a mãe, que é a mesóclise, e depois vem os enjeitados, que são os filhos, tá? Enjeitados. Então, vamos lá. Próclise. Quem vem primeiro? Antes do verbo, primeiro. A próclise. Não me diga mentiras. Olha o verbo dizer. O pai é o primeiro a ser servido. Mesóclise, a mãe. Dar-te-ei todo o meu amor. Olha só, depois vem a mãe, tá bem no meio. E a ênclise, por último, são os filhos, os enjeitados. Convidaram-me para a festa na escola. Próclise, ênclise, próclise, mesóclise e ênclise. Nessa ordem. Observem a tirinha. O rapaz diz para a moça no banco da praça: abraça-me, beije-me, nunca deixe-me. Ele estava achando que estava arrasando na língua portuguesa, na colocação dos pronomes. Abrace-me, correto. Beije-me, correto. Nunca deixe-me, errado. Aí a moça fala: tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Poxa vida, estava indo tão bem, mas na última frase ele errou a regra. Por que ele errou a regra, professora? Todas as outras estão depois do verbo. Olha, abraça-me, beije-me, deixe-me. Estaria certo se não tivesse a palavra nunca. A palavra nunca, ela é uma palavra negativa, de sentido negativo. As palavras de sentido negativo, elas atraem os pronomes. Elas são como ímã para os pronomes. Então, o certo, de acordo com a gramática, seria nunca me deixe, tá? Colocação pronominal, vamos ver aí, olha só. Quem vem primeiro? É o pai, P, próclise. Quem vem depois? A mãe, o M, mesóclise. Quem vem depois?
Por último, os filhos, os enjeitados, ok? É só uma brincadeira para tentar lembrar, fazer uma associação aí com próclise, mesóclise e ênclise. Quem vem primeiro? Pai. Quem vem depois? A mãe. Quem vem depois? Os enjeitados, que são os filhos. Só uma brincadeira. As regras. Como é que eu vou saber, professora, quando eu vou usar o pronome oblíquo, quando eu vou usar no início, no meio do verbo, depois do verbo? Ficou confuso? Vamos aos exemplos. Para usar a ênclise, não há regras pré-determinadas, pois ela indica colocar o pronome norma culta da língua. A ênclise ocorre sempre quando há um verbo iniciando uma oração. Toda vez que eu iniciar uma oração com o verbo, eu vou ter que usar ênclise. Olha só, o pronome está em vermelho. Entregou-me os documentos hoje. Informei-lhe o horário das aulas de reforço. Eu não posso começar uma frase com pronome. Me entregou os documentos hoje. Não na escrita, formal, certo? Quando eu uso a próclise, as regras são as seguintes. Palavras de sentido negativo, olha só, já falei para vocês, elas são ímãs, elas puxam os pronomes. Quais são as palavras de sentido negativo? Nada, nada, nem, nunca, não. Exemplo, nada nos preocupava naquele tempo, certo? Olha o pronome aí do ladinho da palavra negativa. Advérbios, não seguidos de vírgula. Hoje, aqui, sempre. Hoje me arrependo do que fiz. Olha só, o advérbio juntinho com o pronome. Conjunções subordinativas, que, quando, embora, se, como, para que. Embora me sinta culpado, não pedirei desculpas. Olha só o embora, a conjunção do ladinho aí do pronome. Pronomes relativos também puxam a conjunção. Puxam os pronomes relativos, puxam os pronomes oblíquos átonos. Ficamos em uma colina de onde se avistava o mar. Pronomes indefinidos, alguém, muitos, todos, também puxam o pronome oblíquo átono. Todos me deram apoio, alguém me telefonou. E também os pronomes demonstrativos, este, esta, aquele, aquilo, eles também atraem o pronome oblíquo átono. Aquilo lhe fez muito bem, isto me pertence. Então, essas são as regras da próclise. Próclise. Tem bastante regrinhas, tem que estudar cada uma delas detalhadamente. Para a mesóclise, existem duas regras básicas. Quando o verbo estiver no futuro do presente, entregarei, eu vou usar a mesóclise. Entregar-vos-ei, as provas mensais. A mesóclise, ela está em desuso. Só é usada mais em situações muito formais. Quando o verbo estiver no futuro do pretérito também, entregaria. Olha só, o futuro do presente, o verbo termina com rei. E no futuro do pretérito, o verbo termina com iria. Entregar-vos-ia as provas mensais. Observem o uso dos hífens, tá? Então, essas são as regras de uso da próclise, mesóclise e ênclise, certo? Pai, mãe e os enjeitados, não esqueçam. Revisando aí a colocação dos pronomes oblíquos, olha só. Mais uma vez a tirinha com o uso dos pronomes. Próclise, ênclise, próclise, pronome antes do verbo, lembrem-se. Ênclise, pronome depois do verbo. E a mesóclise, olha só, que já está em desuso, mas em situações formais ela ainda é usada. Amar-te-ei nos meus mais profundos desejos.
Proibições gerais. Iniciar oração com pronome oblíquo átono não pode. Me dá um livro? Não pode. Como é que tem que escrever? Dá-me um livro. Inserir pronome átono após futuro e particípio. Darei-te um livro. Darei, futuro do presente. Então, como é que fica? Dar-te-ei um livro. Tinha emprestado-lhe um livro. Proibido. Como é que tem que escrever? Tinha-lhe emprestado um livro. Olha só a palavra emprestado, certo? Está em verdinho as partículas, tá certo? Forma correta, nós temos aí o verbo no particípio, então o pronome tem que vir antes, ok? É o mesmo que você disser, se você vai falar para uma pessoa, te amo, simplesmente te amo, só o te amo mesmo, mandar uma mensagem para a mãe, te amo, mãe, como é que você tem que escrever? Amo-te, mãe, certo? Agora, se você escrever mãe, te amo, aí você pode escrever normal, mãe, te amo. Mas se você começar com te amo, você tem que escrever amo-te, mãe. Uma dica aí para quem gosta de escrever no WhatsApp. Ok? Mais umas dicas, colocação pronominal, a ênclise. Vamos aí fazendo fechamento, início de frase ocorre ênclise, certo? Me entregue, inadequado, entregue-me, adequado, ênclise, frase no imperativo, entre e entregue-me as provas. Mesóclise, futuro do presente e futuro do pretérito, eu uso mesóclise. Atenção, advérbio de negação sempre atrai um pronome para antes do verbo, fenômeno que chamamos de próclise. Aí nós temos errado, não faça-me rir, certo, não me faça rir. Nunca esconda minhas coisas, errado, certo, nunca me esconda as coisas. Errado, ainda sinto-me abalado, certo, ainda me sinto abalado. Não errem mais, crianças, e esse é o nosso vídeo de hoje falando sobre colocação pronominal.